E família, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Então, olha só. Hoje é um vídeo novo no canal. Que bom, tinha muito tempo aí que eu não fazia um vídeo novo e tá sendo ótimo trazer esse vídeo para vocês. E como vocês podem ver no título, a gente vai falar sobre NVC, esse backlog aí, por que tá demorando tanto. A gente vai explicar algumas situações aí para você também, tá? Mas antes eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal. Se você ainda não está inscrito no canal, clica no link aqui embaixo de se inscrever. Ativa também as notificações para você sempre receber as primeiras informações aí na frente, tá? A gente está iniciando aí, fazendo vários outros vídeos, programando vários outros vídeos aí, então faça parte também. Agora também você pode pode assistir, na verdade, uma videoaula onde eu explico do K1 até aí o seu passaporte americano. Para você ter acesso a esse vídeo não está liberado. Para você ter acesso a esse vídeo, você precisa clicar no link que está aqui embaixo, que é do K1 até o seu passaporte americano, tá? E se você precisa também de assessoria, lembrando que eu não sou advogado, mas eu ajudo pessoas a virem para os Estados Unidos através do visto K1 e agora também com o CR1, tá? E o IR, tá? E aí você pode mandar uma mensagem para mim. Esse telefone que está aqui agora aparecendo na tela, ele também é o WhatsApp, então você pode mandar uma mensagem de texto ou o WhatsApp aí. Eu tenho telefone no Brasil e nos Estados Unidos também. Se o seu noivo precisar conversar comigo, manda uma mensagem de texto que a gente faz essa conversa aí, tá? Então vamos lá, vamos sem mais demora pro vídeo. Primeiro eu quero explicar para você, para quem está chegando aqui agora e não sabe muitos dos termos, né, as questões, o que é cada coisa. O NVC, ele é o centro responsável pela preparação do visto. Então ele faz o pré-processamento e ele também faz o processamento do visto. Então o que acontece? O consulado, na verdade, a única coisa que ele faz é realizar a entrevista e informar para o NVC que está tudo ok, está tudo direitinho, eles podem emitir o visto. Mas antes, quando sai o seu NUAN 2, o ISIS, por exemplo, lá no ISIS, eles enviam para o NVC e o NVC, o que eles fazem? Eles vão lá, começam a montar o seu visto e solicitam a entrevista ao consulado. E aí o consulado repassa as informações depois de ter realizado a entrevista. Basicamente é isso, de uma forma mais rápida para vocês entenderem como que funciona, tá? Mas vamos entender aí, porque muita gente está reclamando, muita gente está falando aí sobre o atraso do NVC. Antigamente, por exemplo, o ISIS ele demorava uns 15 dias para para enviar a sua petição para o NVC e basicamente com uns 30 a 45 dias já o seu número de RDJ. Para quem não sabe, RDJ é o número que é gerado para você poder conseguir preencher a DS e realizar a sua entrevista, fazer o agendamento da entrevista. Antigamente era esse tempo, e hoje, basicamente, tem gente aí com 90 dias, 100 dias, 30 dias, que ainda tem a notícia até que não tem o número do RDJ, que ainda não, o caso não está lá, né? E eles estão passando a enviar uma mensagem automática dizendo que o caso não está lá. Mas vamos entender o que está acontecendo, vamos entender. Eu separei aqui alguns dados, por isso que às vezes eu vou olhar aqui para baixo para vocês, porque eu separei algumas informações, que eu não sou muito bom de cabeça, então separei algumas informações aqui para você que a gente pesquisou na internet e conseguiu localizar aí para entender um pouco como que está esse backlog e o que eles poderiam fazer, né, para mudar aí essa situação. Vamos lá. Em junho desse ano, eles tiveram uma entrada de 5 mil casos pendentes para entrevistas. Então, assim, eles entraram 5 mil casos para eles realizarem a entrevista, preparar tudo para realizar a entrevista. Lembra que eu falei que eles são os órgãos que preparam a sua documentação para fazer a entrevista? Então, teve 5 mil casos, tá? Só que o NVC, ele já tinha pendente, no caso aí, em torno de 426 mil casos em junho, tá? 426 mil casos. É muita coisa, gente. É muita coisa. Lembrando que também você cuida, eles cuidam de todo tipo de visto, não é só o K1, e no mundo inteiro, tá? Sendo que em maio eles tinham 421 mil casos pendentes. Então entraram aí basicamente 5 mil casos de um mês para o outro no NVC, tá? Sendo que em 2021, por exemplo, eles tiveram pendente basicamente 60 mil casos, tá? Para poder fazer
a entrevista. Eles estão realizando treinamento também para waiver, porque, por exemplo, quando você passa tempo ilegal ou precisa pedir perdão, né, na entrevista, eles estão tentando agilizar esse processo para poder liberar o visto, tá? Mas o que acontece? Em 2021, por exemplo, eles tinham, para vocês terem ideia, eles tinham 28.447 mil casos, tá? Em maio eles tinham 28.447 mil casos. Já em junho, eles tinham 24 mil casos processados, tá? Então esses números são números de casos processados. Só para você entender o seguinte, o salto que deu de número de casos depois da pandemia, tá? Depois da pandemia. E eu vou explicar um pouquinho para você o porquê que isso aconteceu, tá bom? São muitos casos que eles estão tendo que processar e a pandemia ela congelou muitos consulados. Muitos consulados eles congelaram. O próprio consulado do Brasil parou de emitir um visto por um tempo e isso prejudica, porque, por exemplo, o que acontece? Se você tem que repassar as informações para o NVC para poder eles despacharem o visto, com o número de pessoas, com pouco número de pessoas trabalhando, com a embaixada não trabalhando, os vistos não eram processados e ficavam sendo acumulados, nem pré-processados e ficavam sendo acumulados, né? As entrevistas nos consulados foram fechadas, tá? E aí a troca de informação ficava ruim e, consequentemente, eles travavam a realização do visto. Sendo que isso foi acumulando e aí agora, em 2022, a gente está vendo o reflexo disso com 426 mil casos pendentes de entrevista. É muita coisa, com 426 mil casos. E e se continuar nessa faixa de casos sendo enviados para lá, são em média de 5, 6 mil casos sendo enviados. Essas informações você consegue ver no site do NVC, você pode ir lá para ver no site do NVC. Eles sempre fazem um relatório mensal de quantos casos foram processados, quantos casos pendentes, tudo isso. Caso você queira saber mais dessas informações, vocês podem deixar aí no comentário, fazer a pergunta de vocês, faça a pergunta de vocês aí embaixo, que eu vou pesquisar e trazer a pergunta para você também, tá? O que acontece? Com essa capacidade reduzida, consulados fechados, casos entrando e eles não conseguindo processar, chegaram em torno aí hoje, em junho, de 426 mil casos pendentes, tá? O que seria bom para a gente conseguir, para eles conseguirem resolver isso? Eles não estão fazendo um trabalho muito significativo para poder mudar isso, tá? E existe algumas coisas que eles poderiam fazer, como por exemplo, enviar para diferentes offices do NVC casos, tá? Enviar para vários outros lugares para poder conseguir processar mais. Eles já dizem que estão treinando mais pessoas, mas acho que isso poderia ser mais rápido o processo de treinamento. Outra coisa também, enviar mais agenda para os consulados, para eles abrirem mais agenda, porque aí o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente tem situações que chegam um mês de K1 que tem um dia de entrevista no mês, entendeu? 2 dias de entrevista no mês. Eles poderiam abrir mais opções de entrevistas, mais dias de entrevistas. E também eles poderiam acelerar o processo de waiver, né, de perdão aí quando a pessoa ela precisa pedir perdão, tá? Então eu expliquei aqui o que está acontecendo, esse backlog está acontecendo, esses números de casos que vieram e o que a gente tem como projeção, o que a gente está vendo é aí que se isso continuar assim, provavelmente a gente vai ter aí um backlog estendido mais um ano e meio, até possivelmente mais 2 anos aí só no NVC, tá? Então eles precisam tomar uma atitude, se não tiver uma mudança drástica, se continuar entrando muitos números de casos e eles não conseguirem processar de uma velocidade mais rápida, fazendo essas alterações, provavelmente entre 1 ano e meio, 2 anos, ainda vai ter esse backlog aí, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não deixe de assistir o vídeo do K1 até o passaporte americano. Clica aqui embaixo, tá? E se você precisar de ajuda, manda mensagem no texto aí, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.